Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Conjuntura Atual. O canal vai trazer notícias do Brasil e tudo o que acontece aí ao nosso redor. Pegue o vídeo do Nicolas Ferreira em relação ao STF e a situação de Bolsonaro. Não esquece de deixar o like e compartilhar aí, galera. Bom vídeo. Obrigada por conversar com a gente. A gente queria repercutir a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que proibiu o ex-presidente Jair Bolsonaro de dar entrevistas que sejam transmitidas nas redes sociais. Como isso repercutiu lá dentro enquanto estava acontecendo a reunião? Assim, tem que ter muita cara de pau de falar que o Alexandre de Moraes ainda está fazendo tudo isso em defesa da democracia. Impedir alguém de dar entrevista sem ele não estar nem condenado, poxa, o Lula deu entrevista na cadeia. Fernandinho Beiramar, Champinha, Suzano Richthofen, todos esses. Então, óbvio que repercutiu mal, mas não só para nós, acho que é para o Brasil. As pessoas que mais arrotam sobre democracia são as que mais trabalham contra ela. Isso é muito claro. Isso é um sinal de que lá atrás nós falaríamos que o Brasil viraria Venezuela. Muitos fizeram chacota disso, né? Somente pensando em âmbito econômico, talvez. Mas não é somente em âmbito econômico. Por mais que o Brasil esteja economicamente horrível também. Agora, o que mais nos preocupa é de fato a nossa liberdade. Porque se um ex-presidente está sendo cesseado de falar, o que nós, cidadãos comuns, também não serão cesseados também de falar? Então é preocupante, não acho que isso contribui para a nossa democracia, e quem defender isso me prove como que impedir uma pessoa de dar entrevista contribui para a gente ter uma democracia mais forte. Deputado, dessas mobilizações, além dos protestos, tem alguma previsão de paralisação de caminhoneiros? Não entrarei nessa seara. Existem diversas estratégias, mas estratégias não é contada. E como que o ex-presidente reagiu? Porque ele já estava com receio disso acontecer, de ele ter alguma complicação dando entrevista. Como que foi lá dentro no momento que ele recebeu a notícia da decisão? Zero surpresas. Nada que venha do Alexandre de Moraes que seja tirânico não surpreende. Surpreendeu alguém? Ele literalmente está proibido de falar com o filho dele. Assim, eu não conheço um traficante que é impedido de falar com o filho. Pelo contrário, tem criminosos que fazem filhos dentro da cadeia e ele não pode conversar com o filho dele. Então, mais uma vez, a nossa reação, ela não é uma reação, mais uma vez, porque nós votamos no Bolsonaro, porque nós gostamos dele. É uma reação de pesar pela nossa democracia. Estão fazendo isso, vamos lá, estão fazendo isso porque o Bolsonaro tentou dar um golpe? Claro que não, é porque ele está despontando em primeiro nas pesquisas, é claro. Agora, é muito fácil você ganhar um jogo, você tirando 7 gols da Alemanha e falando que o Brasil ganhou de 1-0. Aí fica fácil ganhar, ué. É fácil falar que acabar com a fome, matando todo mundo que tem fome. Agora, o mesmo que aconteceu como Venezuela, que a Suprema Corte também lá tomou sanções, até mesmo dos Estados Unidos, a própria Cuba também tomou sanções dos Estados Unidos e continuaram também ditaduras. E aqui no Brasil eu acho que tem algo diferente que chama-se mobilização interna. As pessoas estão começando a perceber que não basta somente você ir lá e votar e problemas no nosso país. Ou a gente luta por um Brasil agora, ou senão a gente não vai ter Brasil para lutar futuramente. Vocês vão recorrer à Câmara Interamericana de Direitos Humanos? Eu acho que toda atitude de recorrer em órgãos internacionais é válida. Inclusive a esquerda fez isso, né? Está falando aí sobre soberania nacional, mas eles fizeram isso todos esses anos. Fizeram isso na impeachment da Dilma, fizeram isso quando o Lula foi preso. A Gleisi Hoffmann foi até a TV árabe, Al Jazeera, para pedir que o mundo árabe ajudasse o Lula. Você tem aí diversas pessoas fazendo isso. Agora, quando é o Eduardo fazendo, aí ataque à soberania nacional. Então vamos lá. Mais uma pergunta aqui então para a esquerda, que até hoje não recebi nenhuma resposta. Se o Trump mandar um avião agora das forças armadas dos Estados Unidos, né, mandar para cá e para resgatar o Bolsonaro e ir para os Estados Unidos, isso é ferir a soberania nacional? Porque foi exatamente isso que o Lula fez. Mandou um avião pago com seus impostos para poder ir e buscar a ex-primeira-dama do Peru, que foi condenada por corrupção, não foi por uma tentativa, possibilidade de golpe, e trouxe ela para cá. Ele interferiu também agora pedindo a liberdade da Cristina Kirchner, que também foi condenada por corrupção. Então, o Folha de São Paulo faz desde 1990, interferência em todos os países da América Latina. Não sou eu que estou falando horas, pesquisa, duvida do Nicolas. José Eliseu falou, já em entrevista, todos os presidentes que participaram do Folha de São Paulo, os participantes viraram presidentes na América Latina depois. Então, peraí, quem que feriu a soberania nacional? E outra, tá falando de soberania nacional, então vamos cortar então as relações com a China. Porque 30% das exportações é para a China. Ele é o nosso maior parceiro comercial. Então, isso quer dizer que ele está ferindo a soberania nacional. E outra coisa, quando os Estados Unidos tomam essas decisões, são decisões a respeito do país deles. Ou seja, ele está decidindo sobre a importação.
Ah, porque a sanção com o ministro Alexandre de Moraes é uma interferência na política externa. Não. Ele está impedindo. Como que impedir uma pessoa de entrar no seu país fere o seu país? Ele cita na decisão suspender o processo, enfim, ele cita o processo que acontece aqui contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso não seria uma tentativa de intervir no judiciário brasileiro? Vai dar opinião e falar que está tendo uma caça às bruxas aqui, perseguição no Brasil, atestar a realidade interferir na soberania nacional? Se fosse então você acabou de afirmar que o Lula também interferiu também na decisão da Cristina Kirchner. Percebe? Por que tem essa dicotomia? Quando o Bolsonaro e a direita faz uma coisa é crime, quando a esquerda faz outra também é crime. Sabe quem que pediu, consultou o general para poder garantir aqui o estado de sítio? Para poder ver se tinha possibilidade de fazer estado de sítio no Brasil? Bolsonaro? Não, Dilma Rousseff. Por que ela não está presa por tentativa de golpe? Porque eles criminalizam tudo que é desse lado e colocam virtuoso tudo que é do outro lado. E mais uma vez, não estou aqui simplesmente defendendo um lado, defendendo somente Bolsonaro. Nós estamos defendendo aquilo que é certo. É simples assim. E agora, como que fica o futuro político do Bolsonaro? Quanto mais honesto você for aqui nesse país, mais chance você tem de se ferrar, né? Porque quanto mais crime você comete, você pode virar presidente da República, você pode ganhar um ministério, você pode ter todas as benesses, porque no Brasil o crime compensa. O Sérgio Cabral, condenado a 400 anos, tá lá no Rio de Janeiro, no seu apartamento do Leblon, e aí ninguém falou nada. Todas as pessoas condenadas na Lava Jato, inclusive a Lava Jato, que já devolveu bilhões de reais aos cofres públicos, ou seja, falar que não teve corrupção é sacanagem. A própria ministra do Lula, que é a ministra Marina Silva, confessou que houve sim corrupção. O Boulos também confessou que houve corrupção no governo do PT. Ou seja, vocês querem me dizer que um cara que não desviou nenhum recurso nas estatais, que não quebrou nenhuma estatal, que nunca fez lavagem de dinheiro ou corrupção passiva, esse cara merece 43 anos de cadeia, e o cara que cometeu tudo isso merece ser presidente da República? Pô, tem cabimento. Qual a estratégia de vocês de dar voz ao Bolsonaro, mesmo com essas determinações do STF? Vocês temem uma escalada para a cassação de mandatos? Olha, como eu disse, quando você tem uma tirania, uma ditadura, tudo é possível. Eles podem me caçar amanhã, podem me prender amanhã. Eles impediram literalmente um pai de falar com o filho, pô. O que eu tô querendo perguntar para todos é o seguinte: o que mais precisa acontecer para vocês entenderem que nós não estamos em uma democracia? Porque parece que tá todo mundo em silêncio. Como eu citei agora mesmo. Cadê a OAB? Cadê os defensores dos direitos humanos? Cadê as pessoas? Ninguém está indignado mais não, mas por quê? Porque o brasileiro, ele não entende quando se trata sobre liberdade. Ele nunca teve, então por isso que ele não vai pra rua. Mas quando as pessoas compreenderem isso, talvez seja tarde demais. Então, mais uma vez, não estamos aqui defendendo somente uma questão ideológica, uma questão de liberdade. Eu quero que você tenha a capacidade de fazer o seu trabalho, eu quero que todo mundo tenha a capacidade de poder, enfim, exercer a sua opinião, mas o que está acontecendo aqui no Brasil eu chamo Lula de ladrão, eu tô com um processo no STF que eu posso ser preso. Chama-se Bolsonaro de genocídio durante 4 anos, aí é liberdade de expressão. Ah, Nicolas, mas por que você processa então quem faz calúnia contra você? Porque eu também vou escalonar, ué. Eu vou fazer a mesma coisa que eles, eu vou sofrer sozinho isso daí? Então quer dizer então que eu posso ir pra cadeia por emitir uma opinião, mas o cara que tá do meu lado eu vou deixar ele impune? Não, vamos jogar então a regra do jogo. Então o que eu sinto é que nós precisamos, como Brasil, não somente como eu defendo esse lado político, como Brasil, defender os requisitos, e ponto.